boa noite. Veja nesta edição do Jornal da Câmara um balanço dos 5 meses de Pedro Danelli à frente da presidência do Legislativo. É um aprendizado muito importante porque você tem que gerenciar, além de você administrar a casa com os valores, enfim, tudo que acontece na casa, você também tem que trabalhar junto com a mesa e com os vereadores. Saul Spinelli promove reunião para debater direitos dos idosos. Que a rede já funciona e funciona muito bem. Agora, com essa união de todos, nós vamos começar a criar algumas prioridades. A partir de agora. Hoje, o presidente Pedro Danelli completa 5 meses à frente da mesa diretora. Neste período, mais de 1.500 proposições foram protocoladas na Câmara de Vereadores. O número demonstra que o trabalho tem sido intenso. Então, nós vamos apresentar agora um balanço da atuação do parlamentar no cargo. Em 1º de janeiro de 2018, o vereador Pedro Danelli assumiu o comando das atividades da Câmara Municipal. Com orgulho e responsabilidade, o parlamentar exerce a função. Afinal, foram 2 décadas de trabalho até a presidência. Porque várias vezes tive a oportunidade de assumir, inclusive, com o apoio da maioria dos vereadores, mas devido a alguns jogos políticos, vamos dizer assim, na época, sempre no outro dia se mudava o rumo do presidente que ia ser eleito. E eu, como não sou uma pessoa, um vereador, que eu não fico aqui para me preocupando tanto em pegar o poder, eu acho que a gente tem que trabalhar e as coisas acontecem na vida automaticamente, aquilo que você faz você pode colher mais tarde. E eu sempre pensei que, como a população estava me dando a oportunidade de me eleger várias vezes, o momento certo ia chegar de eu presidir essa casa, a Casa de Vereador de Passo Fundo, uma cidade polo da região aí, que é muito importante. E graças a Deus chegou com o apoio de todos os vereadores para mim ser presidente nesse período de 2018. Na tribuna, o vereador Pedro Danelli definiu como tranquilo o relacionamento com os colegas legisladores. Como a gente já tinha passado por vários presidentes, eu fiz parte no começo como secretário da mesa, a gente já tinha um conhecimento de saber como é que funcionava, mas é um aprendizado muito importante porque você tem que gerenciar, além de você administrar a casa com os valores, enfim, tudo que acontece na casa, você também tem que trabalhar junto com a mesa e com os vereadores. E é uma casa onde tem 21 vereadores, cada um às vezes com um pensamento, uma ideia, uma ideologia diferente um pouco, se torna um pouco difícil. Mas para mim, no meu caso, não. Eu consigo trabalhar com todos os vereadores. Sobre a mesa diretora, falou que existe harmonia entre juventude e experiência. Atualmente, Pedro Danelli está no 6º mandato. Sou vereador na mesa, que sou presidente, que tenho mais mandatos. Os demais membros da mesa são todos vereadores de 1º mandato. Então também no começo foi um pouquinho, não difícil, mas teve alguns casos assim, que a gente tinha que explicar para eles, para os novos, que não era assim, que eles tinham que ir mais devagar, que as coisas, aqui é uma casa política, enfim. Esse diálogo a gente tem aberto com todos os vereadores, isso é importante. Estão me escutando, estão aceitando as opiniões, aquilo que eu digo para eles. Nós temos o espelho da sociedade, da comunidade, nós temos que se comportar direito, nós temos que fazer as coisas certas, não podemos falar aquilo que a gente não tem certeza. Então, nesse sentido, está muito bem a casa. Em 5 meses de trabalho, foram protocoladas no Legislativo mais de 1.500 proposições. Vários temas de caráter urgente e que impactam diretamente na vida dos passofundenses. Eu vou dar um exemplo agora, poucos dias atrás, uns 2 meses atrás, onde o Hospital Bezerra de Menezes estava com grande dificuldade. A Câmara foi procurada, recebemos o hospital aqui, fizemos reunião com o hospital da cidade, fizemos reuniões com o ministro da Saúde, com o secretário da Saúde. A Câmara se envolveu e hoje o Executivo repassa para o Hospital Bezerra de Menezes todos os R$60 mil por mês. Então, essa função, esse trabalho que a Câmara faz, é importante porque ela faz a intermediação entre as entidades, entre as pessoas, entre uma associação, junto com o Executivo e junto com outros órgãos públicos. Os empresários que procuram a Câmara para agilizar um projeto. São todas as coisas que acontecem na cidade, passa pela Câmara de Vereadores. Não é função da Câmara solucionar todos os problemas. Por isso, também é importante saber lidar com as críticas.
No caso da Havan, Pedro Danelli ressalta que os vereadores são a favor da vinda da mega loja. Deve se instalar em Passo Fundo, já está bem encaminhado isso aí. E algumas pessoas dizem, os vereadores devem se preocupar, porque lá em Erechim já aprovaram agora o horário livre para a Havan e para Erechim. Então a gente dizer para essas pessoas que nós, Passo Fundo, eu estive presente na legislatura, que aprovamos há mais de 20 anos o horário livre em Passo Fundo. Hoje o horário livre em Passo Fundo é de segunda a segunda. Mas existe também aqueles feriados que são feitos com convenções, com as empresas, com os sindicatos. Então, os vereadores fazem a parte deles, nós não estamos segurando nada. Mas, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento das coisas e colocam aquilo que acham que devem colocar nas redes sociais. Até 31 de dezembro, a atual mesa diretora tem muito trabalho pela frente. Conforme o presidente, o ano é eleitoral, mas as prioridades devem estar voltadas aos temas de interesse local. Como a questão do aeroporto, que muitos dizem, não vai sair o aeroporto, também vai sair. Só que são questões que não, agora já praticamente fogem um pouco do alcance dos vereadores, porque é um assunto do Estado agora, que de questão de documentação, mas os recursos estão aí e vai sair. Nós temos um outro assunto que vamos levantar na casa, que é a questão, lá em 2008, me parece que foi 2009, que eu estava na casa, que nós tínhamos que aprovar a doação da área do presídio, próximo do Carazinho, em 15 dias, porque senão nós ia perder os recursos. Já se passaram praticamente 12 anos e está lá, começaram, parou lá, os recursos vão e voltam e não se concretiza essa obra. Então o que a Câmara pode fazer? A Câmara pode reabrir essa discussão, procurar ir até Porto Alegre, ir até a segurança pública, ver o que está acontecendo, qual é o interesse do Estado nisso. O Estado tem interesse em fazer essa penitenciária ou não tem interesse? Se o Estado não tem interesse, tem que avisar a comunidade. Danelli encerrou o balanço do período dizendo qual marca pretende deixar na presidência. Estamos fazendo nossa parte aqui, queremos deixar marcado nossa passagem pela presidência da Câmara, marcado com economia, com projetos, agilizar os projetos importantes, não ficar projetos engavetados. Queremos ficar marcado pela boa gestão dos recursos da Câmara, queremos economizar o que dá para poder chegar ao final do ano, não gastar aquela parte, tudo que pertence para a Câmara, deixar que o Executivo aplique em outras áreas, na área da saúde, na área da educação, enfim, que faça o investimento que achar necessário daquilo que a Câmara não gastar. A Câmara sempre tem feito isso, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo é uma Câmara que é uma das mais enxutas, podemos dizer assim. Nós não viajamos, a gente não autoriza a viagem para vereador fazer cursos. Se vocês querem fazer isso, fazem por conta deles. As viagens são autorizadas especificamente a assuntos de interesse da comunidade. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho. A intenção é aumentar a cobertura para crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da área da saúde, que ainda não atingiram a meta, que é de imunizar 90% do grupo prioritário. Até o momento, foram distribuídas cerca de 50 mil doses. E depois do intervalo, você vai ver como foi a reunião promovida pelo vereador Saul Spinelli. Em pauta, os direitos dos idosos. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em honra à santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local, no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da padroeira do Brasil.
De acordo com o IBGE, em menos de 40 anos, a população idosa do país vai triplicar, o que significa que 30% dos brasileiros farão parte da terceira idade. E isso tem preocupado os parlamentares. Um deles é Saul Spinelli. Desde o início do seu mandato, ele debateu o assunto e agora promoveu uma reunião para falar dos direitos deste público. No encontro participaram representantes de diversos órgãos da rede de atendimento aos idosos. Um deles foi o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel. Ele falou do grande número de ocorrências envolvendo a terceira idade e os principais crimes cometidos contra eles. O idoso é uma vítima especial para a Polícia Civil, dada a sua condição. E nós temos realmente alguns delitos com maior prevalência, vitimando pessoas de idade. São eles os maus tratos e os crimes patrimoniais, o estelionato, a apropriação indébita e agora a Polícia Civil começando a participar da rede de proteção, estabelecemos algumas medidas a nível policial para agilizar o atendimento, a apuração desses procedimentos policiais e um rápido encaminhamento ao Poder Judiciário. O delegado também comentou a necessidade da criação da Delegacia Especializada do Idoso, que depende de verbas para acontecer. A Delegacia do Idoso hoje só existe efetivamente em Porto Alegre. É uma preocupação muito grande, uma demanda da chefia de polícia atualmente e depende, como é conhecido por todos, das condições financeiras do Estado, especialmente na contratação do pessoal, no concurso e na lotação de agentes policiais para a composição desses novos espaços de atendimento. Já o promotor de justiça, Denilson Belegante, explicou o papel do Ministério Público frente às denúncias recebidas de violação de direitos. O Ministério Público tem atuação destacada nesta área de proteção dos idosos. A minha promotoria agora está designada para esse tipo de atendimento, em decorrência da grande demanda existente que chega lá via o Disque 100, via própria assistência social e outros meios no sentido de vulnerabilidade e situação de risco de idosos. Na maioria das vezes, acarretada pela própria atuação da família, né? Pela negligência da família, maus tratos, apropriações. Então, no momento que chega uma demanda lá no Ministério Público, é instaurado um expediente, né? E nele se busca, juntamente com a rede, né, com a assistência social e com os outros órgãos, né, verificar o que está acontecendo e buscar a proteção do idoso. Num primeiro momento, que ele seja mantido no seio familiar, que é o que o Estatuto do Idoso estabelece. E, em último caso, em situações mais graves e que não há essa possibilidade, né, aí sim se encaminhar para uma instituição. Para o município, o desafio também é grande. A coordenadora da Proteção Social Especial esclareceu como funciona o trabalho. O município trabalha na questão preventiva e protetiva, né? Trabalha a prevenção nos CRAS do município, no Centro de Referência de Assistência Social, que são 4 no município, através do fortalecimento de vínculos, de grupos com idosos, com famílias, enfim, trabalha essas questões, né? Trabalha também através do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é quando já existem violações de direitos e que precisa de uma intervenção mais especializada nas questões que se apresentam. E a família tem um papel muito importante no combate à violência contra idosos, até porque a maioria dos casos são registrados dentro de casa. O assistente social Jair Lames conta quais são as principais situações. O abuso econômico e financeiro a gente atende, é uma demanda grande. Temos também o abandono, a negligência, quando o familiar não cuida adequadamente do seu pai, de sua mãe ou tio. Também tem situações de idosos que são abandonados em hospitais, que então a instituição ela faz contato conosco para que a gente tente essa resolução. Nem sempre é fácil, porque o município também não dispõe de todos os recursos e tem coisas que não dependem só da atuação do assistente social, que depende de outras políticas, de outros serviços.
E em alguns casos, dependendo da situação, então é acionado o Ministério Público ou outro órgão que a gente possa estar tendo como parceiro para resolver essa situação. Ele também explica qual é o procedimento após o recebimento de denúncias. Nós recebemos denúncia do Disque 100, da delegacia, do Ministério Público. Aí, quando chega o caso, a gente vai fazer uma primeira contato com o familiar, uma visita domiciliar, se necessário, e vai tentar conversar com os filhos, com os familiares, para identificar, para ver de fato do que se trata, porque muitas vezes também a denúncia não é verídica, envolve situações de conflito entre familiares que acabam denunciando um irmão ou outro na tentativa de tentar criminalizá-lo, mas não necessariamente se trata, às vezes, de uma violência contra o idoso. E o proponente da reunião destacou a importância da rede e da instalação de cartórios especializados. A proteção ao idoso é uma prioridade. O Estatuto já prevê isso. Temos aqui uma rede de proteção em Passo Fundo elogiável, CREAS, CRAS, SENCAS, Ministério Público, Delegacia, Conselho Municipal do Idoso, as próprias universidades, a UPF faz um trabalho extraordinário aí nesse papel, os próprios DATs, os grupos, mas enfim, temos que nos reunir. O que me motivou é a série de idosos tendo seus direitos violados, e nós, com esses 2 cartórios que o delegado Adroaldo Schenck e com a sua equipe estão organizando, estão proporcionando, a delegacia já realiza um trabalho nesse sentido, mas os 2 cartórios organiza a fim da população saber que a primeira e a segunda DP estão lá especializadas para atender esses casos de registro de violação contra os idosos, né? Mas é importante dizer que a rede já funciona e funciona muito bem. Agora, com essa união de todos, nós vamos começar a criar algumas prioridades. Saul também é autor de um projeto que pretende criar um local para que os idosos passem o dia. Ele comentou essa e outras soluções propostas durante a reunião. Eu tenho o projeto do Centro Dia, que foi aprovado. Estou trabalhando junto com a Fundação Lucas Araújo, com a CUFA, Central Única de Favelas, com outras entidades para viabilizar o projeto do Ricardo Vicentino, nosso arquiteto. Hoje também se falou muito na presença de uma assistente social na delegacia para fazer o fluxo dessas demandas e ver para onde que manda, se é para CRAS, se é para CREAS, enfim. Então eu fiquei muito feliz. Eu acho que a união de pessoas de bem aqui, eu acho que vai dar resultado com certeza. Apesar das inúmeras funções e tarefas diárias, as mulheres dificilmente deixam de lado a aparência. E este é o assunto do programa Câmara Mulher de hoje. A convidada de Cláudia Tainá é a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da UPF, Margarete Rien. Hoje, essa busca que a gente vê desenfreada por um rejuvenescimento, por um embelezamento muito grande, né? Mesmo o público mais jovem, antes isso era mais procurado por uma idade mais avançada, hoje a gente vê as novas também querem, né? O público novo, mais jovem, busca um embelezamento maior. Mas eu compreendo assim que o mercado está um pouco equivocado, porque essa busca ela é necessária em função da própria longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo uma qualidade de vida mais ampliada, elas estão buscando uma melhoria de vida, né? E isso então faz com que também, poxa vida, o que adianta eu chegar aí aos 70, 80 anos, né, e ter um aspecto que não está legal. Então eu preciso me cuidar para também ter esse acompanhamento, essa evolução. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.